Boa tarde, gente. Iniciando aqui mais uma live do projeto. Hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial, diretamente da Espanha, que é a doutora Marcela Guimarães. Vou chamá-la aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a nutrição na Europa, tá? Vou dar uma convidada nela aqui. Ela já tá conversando comigo. Eu acho que ela tá online. Ei, Ana. Ei, gente. Esperar a doutora aceitar nosso convite. O currículo dessa mulher invejável. Teremos a honra da sua presença aqui. Ei, gente. E aí? Ei, Olá, doutora! Tudo bem? tudo e vocês? Tudo Como estão? jóia? Que honra tê-la aqui A conosco, honra é minha, imagina. Muito feliz diretamente pelo da convite. Espanha. Imagina, é um prazer. Acho que com certeza a gente vai ter muito o que aprender. Vai ser muito interessante. Como é que estão as coisas por aí na Espanha? As coisas estão mais ou menos, né? Voltaram, os números começaram a subir de novo aqui dos contagiados, né? Então estamos em umas restrições Mas de não voltou novo. totalmente em lockdown ainda, né? Não, Mas tá caminhando. Na verdade, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas, assim, tá tendo esse burburinho, né? Que vai voltar a confinar. Mas, assim, eu acredito que não vai ser como em março, Pois né? é. Em algumas outras cidades da Mas Europa já começaram, né? Na Bélgica já já. fechou, Mas o lockdown. colégio, por exemplo, continua, né? Assim, a minha filha tá indo pro colégio, eu tô podendo trabalhar também. Ah, sim. Enfim, algumas atividades ainda podem ser mantidas, né? Mas se fechar de novo como março, aí todo mundo em casa de novo. Vamos ver, Esse torcer para tudo dar ano certo. vai dar tudo certo, sim. Eu tenho muita fé. Vai dar tudo certo. O mais É isso rápido aí, possível. pensamento positivo. Tem que pensar positivo, né? Não tem outro jeito. Me conta, e esse currículo seu? Estou olhando aqui, gente. Vou apresentar a Marcela, mas depois eu acho que a melhor pessoa a se apresentar é ela mesma. Mas eu vou dar uma introduzida primeiramente no projeto. Não sei se você, Marcela, ou as outras pessoas conhecem. O nosso projeto, né, de extensão, nutrição, muito além do Whey Protein. Ele é um novo projeto voltado para a nutrição esportiva da UFMG, coordenado pelo professor Rafael Long, né, que foi quem contactou você. Sim. E é composto por mim, Rúbia, para quem não me conhece, pela Charlotte, que está aqui na live, e o Cleiton, que também acabou de entrar. Vou até dar um oi para ele aqui. Olá. Então, eu quero falar um pouco sobre a Marcela. Marcela, que é graduada pela Unirio, né, Marcela? Nutrição. Exatamente. Como o professor Isso. Rafael. Vocês graduaram juntos, né? Ele é Ai, que mais, legal. ele é um curso, acho que um ou dois acima do meu. Eu fui caloura dele. Ah, e agora colega de profissão, né? Porque essa É, vida porque de... eu comecei na iniciação científica na Unirio e ele também já era do laboratório que eu entrei, né? Então aí a gente se aproximou mais também por aí. Você entrou em qual laboratório? Foi Foi no laboratório. de estresse oxidativo? Isso, exatamente. Da professora Lúcia Viana, que Inclusive, foi a eu nossa amo orientadora. esse assunto. É, Pois é, mas como seu currículo é muito extenso, a gente vai tentar focar. E então, você é mestre e doutora em neurociência, correto? E você fez exato. aqui mesmo no Brasil. No Brasil. No Brasil. Isso. No Daí Brasil. você se mudou para a Espanha e pós-doutorado agora na Oviedo.
Exatamente. Quando eu acabei meu doutorado, né, que na verdade eu acabei minha graduação na Unirio e logo fiz uma especialização em nutrição esportiva também pela UFRJ, não foi pela Unirio, foi pela UFRJ. Ah, sim. E logo eu emendei o mestrado e depois o doutorado, como você mencionou, em neuro na Unirio, né? E aí, quando eu acabei meu doutorado na neuro lá da Unirio, a minha professora, minha orientadora, a doutora Lúcia Viana, me sugeriu fazer um pós-doc. E aí eu falei, olha, tá bom, mas eu só quero isso se for pra Espanha. E ela, mas por quê? Eu falei, não sei, eu tenho alguma coisa com a Espanha que eu quero, se eu sair, eu quero ir pra Espanha. E aí ela falou, tá bom, vamos buscar. E aí a gente buscou e aí a gente encontrou a Universidade de Oviedo, que tinha um laboratório também de estresse oxidativo eles trabalham até hoje, né, com isso, é o forte dele, né, que é biologia celular, na verdade, eles são de biologia Sim. celular. E aí eu fiz uma temporada aqui de um pós-doc de 10 meses, quase um ano. Eu fiquei aqui. E você Só que já eu concluiu? voltei, já concluí. Só que eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil e aí depois de 2 anos eu voltei para cá de novo. Entendeu? Ah, então, na verdade, foi um desejo. Você sempre gostou da área acadêmica? Como é que funcionou? Na verdade, eu entrei na nutrição para trabalhar com esporte, né? Foi sempre o meu sonho, porque eu jogava vôlei, eu era atleta de vôlei. Ah, Só que eu sou muito pequenininha, né? Eu sou muito baixinha. Então, assim, eu não tinha tanto futuro, assim. E na época que eu jogava, não tinha líbero, enfim. Era líbero. que hoje em dia é a salvação dos Pensei. baixinhos. Uhum. E aí eu falei assim, não tem problema, se eu não for jogadora de vôlei, um dia eu vou trabalhar com esporte, um dia eu vou trabalhar com atleta, é isso que eu quero. E aí eu entrei na nutrição, na verdade, para trabalhar com esporte. Só que você entrando na universidade, você vê os inúmeros caminhos que o nutricionista pode seguir, né? E na verdade eu não Exato. sabia disso. E aí, só que a minha paixão pelo esporte continuou, só que eu também comecei a amar a parte de clínica, que é o que eu também trabalho, né? E meu mestrado, meu doutorado, tudo na parte de neuro, né? E aí eu comecei também a me apaixonar pela parte de clínica. A parte de graduação nunca me chamou atenção, né? A parte de controle de qualidade, essas coisas nunca me chamou atenção, mas a parte de clínica e de esporte, enfim, sempre foram as minhas paixões. E aí eu fui, né, Uniu. unir o útil ao agradável, né? Então foi por isso. É sempre bom, né? Quando a gente consegue ajudar também no esporte que a gente sempre gostou, Exato, é muito gratificante. exato. E eu sempre corri muito atrás da nutrição esportiva, né? Porque na Unirio, eu não sei como é que tá agora, mas lá na Unirio, assim, a gente tinha pouca matéria com relação ao esporte, né? Isso era uma carência na época da minha graduação. Eu acho que as coisas melhoraram muito já hoje, sabe? Existem muito mais cursos, existem muito mais meios para você buscar a parte de nutrição esportiva. Mas na minha época de graduação, quase não tinha nada, era muito escasso. Então eu ia por minha conta, né? Eu comecei a fazer Exatamente. um estágio no Fluminense, onde eu jogava vôlei, né? Eu consegui um estágio ali, eu estagiei durante 1 ano e meio com a nutricionista Bianca, que era a nutricionista responsável pelo esporte amador, não foi no futebol, foi no esporte amador. Então eu atendia todos os atletas do clube, tirando o futebol, né? E aí eu comecei assim, trabalhando com todos os esportes, e aí quando eu acabei de me formar, eu consegui uma vaga como nutricionista na natação do Botafogo. E aí eu trabalhei anos com a natação do Botafogo, só saí de lá para vir para cá. Né? Ah, Tirei para vir para cá. E sim. trabalhava com natação, trabalhei uma temporada no vôlei do Botafogo, trabalhei uma temporada com waterpolo também, com polo aquático. Todas essas coisas no Botafogo eu trabalhei, a gente fez bastante parceria lá dentro, né? E depois eu consegui trabalhar na equipe do Sesc Rio Feminino com o Bernardinho, né? A equipe feminina profissional. Só que aí foi também quando eu vim pra cá e eu tive que largar. A Espanha roubou seu coração, né? Exato. Mas então realmente a gente tem esse problema que, inclusive, eu fico muito grata de estar nesse projeto, porque realmente é o primeiro projeto da nutrição esportiva. E é muito Porque importante. o professor Long foi o primeiro professor a entrar
e realmente direcionar para a nutrição esportiva, ter matérias só sobre esportiva. A gente tinha sempre que puxar de educação física, ou então que fazer alguma matéria dentro de outras, né, muito geral, mas não havia uma matéria específica para isso. Então, quando o professor Long adentrou a universidade, foi realmente uma grata surpresa, e a gente teve que abranger isso, tentar realmente... O que a gente está tentando com esse projeto é justamente difundir, disseminar a informação, né, que às vezes é muito escassa quando a gente história sobre a nutrição esportiva, né? Exato. Embasar sempre em ciência, né? Não, e com certeza. E aproveitem o professor Long, porque vocês estão em excelentes mãos. Assim, de verdade, é um profissional que só qualidades. Ele está sempre, sempre atualizado e ele é muito incrível. disposto, disponível. Ele é incrível. Vocês têm que aproveitar, porque realmente professores como ele, na área esportiva, eu daria tudo na minha época de graduação, né? Não, eu tô super grata que ele entrou agora, eu tô quase formando, mas eu já tô super feliz que eu consegui pegar esse pedacinho com ele, né? E ele tem vários cursos que são maravilhosos, assim, enfim, vale muito a pena sugar ele de verdade. Não, eu estou assim, sugando ao máximo. Vocês estão em boas mãos. Ele já deve estar cansado de mim já, porque... Mas porque eu passei a graduação inteira esperando, assim, né? Entrei realmente também pensando no nutrição esportiva e foi uma surpresa, assim, não ter tanta... Não tem. Né? Mas hoje tem muito mais. Tá hoje melhorando tem muito mais. Muito tá melhorando muito. E se comparar com aqui, então, é muito mais, né? Pois é, então me conta sobre a nutrição esportiva na Espanha. Eu já vou pulando as etapas aqui, que a gente vai indo conversando. Então, na verdade, quando eu vim pra cá, já no pós-doc, quando eu vim fazer o pós-doc, eu já estranhei numa universidade, né? Porque a Universidade de Oviedo, aqui na Espanha, é uma das melhores e uma das mais conceituadas na Espanha, né? A parte de medicina é muito forte. Eu fiz o meu pós-doc na Faculdade de Medicina, num laboratório de biologia celular. E, assim, a pesquisa, eles são maravilhosos, assim, é alto nível, sabe? Eu, graças a Deus, caí num laboratório maravilhoso, onde as pessoas me receberam muito bem. Só que desde quando eu vim a primeira vez para cá, eu já achei estranho o fato de na Universidade de Oviedo não ter um curso de nutrição. Né? Porque eu vim para cá, né, a gente tem aquela ideia, né, que a Europa, não sei o que, é muito mais evoluído do que o Brasil. Não é tão assim, ainda mais na nossa área, tá? E eu já vou entrar por aí. Então, eu já achei estranho a Universidade de Oviedo não ter, né, a faculdade de nutrição. Tem faculdade de fisioterapia que é muito forte, enfermagem aqui é muito forte, a medicina aqui é muito forte, psicologia aqui é muito forte, mas a nutrição ainda não é muito forte. A nutrição aqui na Espanha ela é muito recente. Tanto a nutrição como a educação física. Essas duas carreiras, né? Elas ainda são muito recentes. Elas são muito recentes aqui na Espanha. Então, assim que eu voltei, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu já tinha achado estranho. Existem matérias, né, na Universidade de Oviedo de nutrição. Por exemplo, se você for pegar a carreira de biologia ou de bioquímica, tem uma matéria sobre nutrição, mas quem dá essa matéria não é nutricionista, né? Então, assim, eu já comecei a achar muito estranho isso. E aí foi passando e eu fui começando a me informar mais. Mas dessa vez que eu vim para cá, eu tentei voltar para a faculdade, né? Na verdade, eu tentei fazer um projeto junto com a minha orientadora daqui. Só que a concorrência acadêmica aqui, ela é muito forte também. E assim, eu não consegui entrar, eu não consegui receber a bolsa. Então, eu acabei tendo que partir para o plano B, que era começar a clinicar aqui, né? E como foi esse processo da validação do diploma? Tá na minha pergunta. Exato. Então, é aí que eu ia chegar. A nutrição aqui ainda não é regularizada, né? Existe um colegiado, que é como se fosse um conselho nosso. Mas, por exemplo, mesmo o nutricionista formado, ele não é obrigado a ter um colegiado, tá? Porque aqui você pode, tanto nutricionista como um técnico em nutrição, fazer atendimento em consultório, né? Então, assim, não ainda, porque eu acho que ainda vai chegar nesse ponto, porque aqui ainda está um pouco atrasado com relação ao Brasil, por incrível que pareça. Então, assim, a nossa legislação, as nossas são 1000 vezes melhores do que aqui. Né? Tanto na nutrição quanto na educação física. Então, por exemplo, se eu vim para cá, eu ainda não tenho meu título convalidado, mas eu fiz um curso de técnico em nutrição. Então, eu posso... Tem outro nome também, né? Que tinha dietista. É dietista, Isso. Exato. Então, assim, eu posso fazer o atendimento,
Porque eu tenho o curso que eu fiz aqui de técnico, que era o mais rápido. Sim, entendi. Até convalidar o meu diploma. Está quase saindo a minha convalidação. Está ali nos Entendi. trâmites finais. Mas demora muito. E com essa coisa toda da pandemia, tá atrasando mais ainda, Com né? certeza. Então, assim, eu dei entrada com todas as minhas documentações. Eu, na verdade, estou convalidando por Portugal, porque foi o que me orientaram aqui. E de Portugal eu vou trazer para cá, porque está dentro da União Europeia. Sim, Porque e você se eu submete provas, esse tipo de coisa, Então, eu entrevistas? ainda não me chamaram para isso, né? Ano passado, janeiro do ano passado, em 2019, mudaram a lei. Então, está mais fácil de convalidar o diploma, né? Os nutricionistas, por conta de um convênio que a Faculdade do Porto, principalmente, tem com algumas universidades. Então, assim, eles mudaram a lei. Então, está facilitando um pouco mais esse processo. Antigamente, antes disso, tinha que fazer duas provas. Uma prova escrita e uma prova oral, né? Que era como se fosse uma entrevista. Exato. Pelo documento que eu li agora, eu vou ser submetida sim a um exame, a uma prova, mas eu acho que é só o oral. Eles ainda vão ter que me confirmar isso, né? Eu tô esperando eles entrarem nessa última etapa, que é a última etapa, que é chamar você para poder fazer esses trâmites. Eu tenho todos os documentos, isso aqui é muito documento. Você tem que pegar, eles listam, né, o documento que você precisa ter apostilamento de AIA, reconhecer firma de todas as pessoas que assinam seu diploma, histórico, enfim. Tem uma série de documentos que você tem que... Burocracia imensa, né? Imensa, imensa. E aí, por Portugal, é tudo online. Então, você pega todos esses documentos que você conseguiu desde o Brasil, da sua faculdade, que você se formou e tudo. Você escaneia e manda online para eles e eles entram em contato com você. Né? Então, tá bem mais rápido o processo, né? E o curso de técnica em nutrição você fez aí? Como é que funcionou isso? Para Como é mim, que foi? então, eu cheguei com meu currículo para fazer o, o, o curso e a moça falou assim, nossa, mas você com esse currículo vai fazer esse curso? Eu falei assim, olha, não é por nada, é porque eu já sou formada, já tenho mestrado, doutorado, então ela se assustou, né, com isso. Porque justamente por ser uma carreira muito nova aqui, as pessoas às Você vezes tem especialista. Exatamente, é uma coisa assim que foge um pouco do padrão em nutrição aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui o hospital não tem nutricionista. Na Espanha, tá? Não digo por outros países, estou falando pela Espanha. A Espanha não tem nutricionista em hospital. É muito Não legal você tem. falar isso, né? Porque a gente realmente tem uma ideia da Europa que é completamente diferente. Mas então são os Exatamente. técnicos de nutrição que atuam nessa área. Ou são Não, os próprios médicos? os médicos e às vezes os enfermeiros. É louco o negócio aqui. Porque E a gente aí, luta aqui para ter mais nutricionista ainda nos exato, hospitais e aí já nem tem. Então, exato. E na verdade, o que que... Ai, minha bateria tá... Deixa eu só tentar colocar não, aqui. E vontade. na verdade, o que que acontece? Tá me escutando, né? Tô, tranquilo. E na verdade foi um susto que eu recebi, né? Porque eu falei, caramba, o centro de saúde, por exemplo, não tem nutricionista. Né? Então, assim, eu vou. E quem passa a dieta é a enfermeira, o próprio médico, ele te dá uma folha, óbvio, e De tudo já gaveta. ultrapassado. Se você for ver Aham. as recomendações, eu olho aquilo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, mas assim, eu evito discutir, né? Enfim, você É vai. Só que é complicado. muito atrasado, é muito atrasado. A gente está anos-luz na frente, mas assim, 1000 vezes na frente. E na educação física também. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Por eu ter sido atleta de vôlei, e a primeira vez que eu vim pra cá, eu joguei num time daqui. Quando eu voltei pra cá, o pessoal do vôlei soube que eu voltei e tal, e falou assim: ah, Marcela, que bom que você voltou, você vai poder jogar de novo esse ano. Eu falei assim: eu não vou poder jogar, eu tô com uma filha pequena, minha filha tinha 1 ano quando eu vim pra cá. Mas quando eu puder, enfim, eu volto a jogar. Então, não, tudo bem, mas você já pensou em trabalhar com vôlei, não sei o quê? Eu falei, olha, eu não sou professora de educação física, né? Eu sou nutricionista. Aí ele me falou assim, não, mas não tem problema, se você já jogou vôlei, você consegue, você pode dar aula, você pode, não sei o que. Eu falei, peraí. Aí eu fui começando a ficar, né? Não é, e assim, aí passou, vou te indicar se qualquer coisa para você começar a trabalhar e tal. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu nunca fui, eu não sou professora, eu não posso fazer. Me ligaram de um colégio, para eu dar aula de vôlei no colégio. E aí eu falava assim, olha, mas eu não sou professora, não tem problema, não tem problema.
Para competição, você precisa fazer um curso de vôlei. Tanto que aqui, a maioria dos profissionais que trabalham com esporte, eles não são educadores físicos. Não é uma faculdade, né? É um Existe curso. existe a faculdade que está crescendo Sim. junto com a parte de nutrição, né? Mas Então, não a é nutrição necessária acontece a para. mesma coisa. Se você faça um curso de 2 anos ou de 1 ano de técnico em nutrição, eu posso atender, eu posso passar Então não tem um consulta. conselho, por exemplo, aqui existe o CRN, o CRE. Existe o colegiado, né? Existe o colegiado de nutrição aqui na Espanha, por exemplo, que não é obrigatório o profissional ter. E esse colegiado, ele, enfim, ele não tem a mesma força que tem o nosso conselho, ele não, Autoridade que a não gente tem. tem, Sim, assim, não tem, não é regularizado ainda, sabe? sim. É diferente. Se eu fosse psicóloga, por exemplo, eu teria, para trabalhar, teria que ter convalidado meu diploma, porque eles sim são obrigados a ter colegiado, assim como enfermeiro, assim como médico, assim como fisioterapeuta. Mas a nutrição ainda não. E a educação física também não. Então, E por você vê esse exemplo, caminho acontecer? Você crê que talvez. eu acredito que vai melhorar, porque eles estão buscando melhora, né? Eu tive uma reunião com 2 nutricionistas aqui, e um deles, inclusive, que se chama Ramon de Cangas, que é é um nutricionista referente aqui nas Astúrias, né? E na Espanha também, porque ele está começando a trabalhar também em Madrid e Barcelona. Uhum. Esse nutricionista, ele é muito bom. Ele realmente tem um currículo bem invejável, ele tem vai para o segundo doutorado dele para terminar, ele tem mestrado, ele tem a carreira de nutrição, ele é muito bom. E ele falou comigo, ele falou, Marcela, a gente precisa de gente para lutar para a gente ter mais autonomia. A gente não tem autonomia aqui. Por exemplo, eu não posso prescrever exame de sangue. Eu não posso fazer uma manipulação de vitamina. A É gente tem nossos uma... limites aqui também, né? Às vezes o plano de saúde Sim, também não. sim. Mas existe uma lei por trás disso aí no Brasil, né? Sim. A gente tem uma lei que vai pela gente, certo? E Mas aqui eu não digo que é tem. uma luta, né? Que a gente tem que ter, que realmente, É, se nós mesmos não lutarmos por isso, ninguém vai, né? exatamente. Mas o engraçado é que aqui eu vejo uma. É como uma profissão realmente assim, que as pessoas ainda. Eu digo na minha região, tá? Eu acho que Claro. Madrid, acredito que Barcelona, ou então cidades maiores, já tem uma valorização maior e uma conscientização melhor também. Porque aqui também tem isso. As pessoas não, nem entendem a importância, sabe? Assim, ela não entende. E assim, da mesma forma que não entende por que que eu vou ter. Eu preciso ter aula de vôlei ou de natação ou de, enfim, de qualquer esporte com um professor de educação física, né? Porque uma pessoa que já jogou ou que já foi nadador, mesmo com curso, ele não tem as noções que um professor de educação Lógico. física tem e uma pessoa que Fisiologia. não tem, né? E assim, é inacreditável. E isso acontece aqui, né? Nessas duas áreas, né? E na minha área eu vejo muita gente que não tem formação dando consulta nutricional, sabe? Dando assessoramento, não tem controle nenhum. A gente reclama do Brasil que não tem controle, aqui não tem controle nenhum, É sabe? muito Assim, triste, né? é Porque a triste. desvalorização, assim, realmente prejudica muito. Eu aqui tô tendo que começar do zero, sabe? A luta, tudo de novo. Ai, Marcela, que e lutar, eu acho que ainda mais pelo respeito, né? Que a gente custa a conseguir, é um pouco É. mais difícil, né? Mas sabe o que que acontece? O que eu reparei aqui é justamente, assim, isso é um ponto triste, mas para mim até que é uma coisa boa, porque as pessoas que começam a se consultar comigo e ver como a nutrição pode atuar, elas ficam impressionadas. Elas falam assim, gente, sabe assim, né? É incrível, sabe? Ah, As pessoas, elas veem, nossa, realmente, e elas começam a entender melhor, né? E você começa a colocar na cabeça das pessoas a importância daquilo, né? e E você vê nutrição... como muitas vezes tem que partir da gente, né? Porque Exato, exato. se não tiver quem apresentar aquela outra fase da nutrição, né? A real importância, eles nunca vão buscar por essa. Não. E na Então, verdade, você vê, assim, às vezes eu consulto pessoas, né, que vêm com aquelas recomendações de muito antigamente, porque o médico disse que ela não pode comer ovo porque ela tem colesterol alto, né? Você vê as pessoas com pânico de comer ovo porque tem colesterol alto. Se você for ver as recomendações que o médico te dá, ele não deixa. Você pode comer ovo uma vez na semana, acho que é uma vez na semana, nem sei quanto que eles colocam aqui. É aquelas recomendações muito antigas, muito muito antigas. antigas.
E E não como na área sabe. deles, eles não vão se aprofundar naquilo, né? Não, O que eu falo é que, não. assim, por mais que eles têm mais outras coisas a estudar da mesma maneira, e a gente tá realmente focada só nisso. Então, é uma coisa assim, eles não vão se aprofundar, eles não vão se atualizar. É uma Exatamente, pena. exatamente. E aí acaba tendo muita gente, o que que cresce, né? Essa parte de blogueiros, de pessoas fitness, que acabam ganhando espaço nisso, né? Aproveita a rede social, aproveita essa questão de estética e entra nessa área por aí, né? Então Como que acaba tá a sendo. situação aí a respeito disso? Ah, tem muito, né? A parte assim, a questão Muito. online, né, que eu achei interessantíssimo o conselho permitir, porque eu acho que é uma coisa que pode vir para ficar, né? Eu digo Democratiza, né? exato, porque aqui, por exemplo, sempre pôde. Sempre pôde. Então, assim, como é que o colegiado daqui, você imagina, vai controlar uma pessoa que não sabe nem se tem diploma? Então, você, às vezes, limitar o nutricionista de trabalhar, acaba que dá margem para essas pessoas que não têm currículo a trabalhar, né? Exato. Por isso é que Que eu às vezes é mais acho. rígido com a gente, né? Na Exato, verdade, exato, exato, exato. nos Então, poda mais do que os outros. exatamente, porque aqui online tudo pode. Você vê programas de dieta, você vê programas de exercícios direto, sabe? Direto, direto, direto. Isso sempre. Tem muito, tem muito. E com a pandemia aumentou, né? Com a pandemia aumentou bastante. O que eu não acho errado, desde que seja com um profissional gabaritado para isso, né? Com O certeza. que tem, é óbvio que aqui tem, O né? que pode ser bom se for uma pessoa que sabe o que está falando, que é embasado na ciência, pode Exato, ser bacana difundir uma exato, informação. Porém, quando exato. a informação é errônea, é um desserviço, né? Então, Exato, exato. Aqui, por exemplo, voltando para o professor de educação física, se eu, Marcela, faço um curso de monitor de ginásio, né, que é de academia, às vezes um curso, sei lá, de um ano, eu posso atuar dentro de uma academia, dando aula, entendeu? É assim, eles estão é precisando de mexer assim. um pouco mais na legislação. Exato, na academia que eu faço ginástica, né, que eu vou, existe uma profissional na área de nutrição, mas a profissional que está ali, ela tem um curso, ela não é nutricionista. E ela, na verdade, ela faz tudo, né? Ela dá aula de zumba, ela dá aula de, isso aqui, de Hum, natação e e também passa dieta. passa dieta, sabe? É assim. E Eu aí acho que é não tem um importante a gente não conselho que invadir, permita né? isso. Eu acho Exatamente. que, Então assim, aqui foi quando a um. gente conseguir perceber a importância da multidisciplina, né? Da integração de Exatamente, todas as profissões, e exatamente, que ninguém tá pegando a área de exatamente. ninguém, né? É só juntar e realmente cada Exato, um no seu espaço. exato, exato. Mas as pessoas insistem, né, em invadir a área do outro, falar coisas que você não sabe por não querer admitir que E você não sabe. na verdade aqui eu acho que não é nem valorizado ainda e as pessoas não têm a consciência também, sabe? As pessoas não entendem o que um nutricionista podem fazer pelas pessoas, sabe? Eles não têm essa noção, porque a cultura deles ainda não permite isso. Eu digo aonde eu É tô, porque eu cultural. tô, exato, eu tô no norte da Espanha, né? Eu tô nas Astúrias, na cidade de Oviedo, mas eu acredito que se a gente estiver falando de Madrid, de Barcelona, de cidades maiores, né? O sul da Espanha, Sevilha, Málaga, isso já seria diferente. Né? A percepção até das pessoas com a importância da nutrição é diferente. Aqui ainda está engatinhando. Eu acho que talvez até Engatinhando, por esporte, né? Pelo futebol ali na Barcelona, acho que eles sim. têm mais uma noção. Sim, por ser uma cidade grande, pelas pessoas também terem um culto ao corpo também. Se você for ver aqui onde eu tô, o que não estou dizendo que seja certo, né? O exagero também sempre é ruim. Mas assim, eu sou do Rio de Janeiro. Então as pessoas estão de biquíni o ano inteiro. É. O que é diferente daqui, que as pessoas estão no frio o tempo todo, né? Só tem 2 meses de calor. Então, o culto ao corpo no Rio de Janeiro, no Brasil, é muito maior do que aqui. Então, isso também já acaba limitando um pouco também a pessoa te procurar por estética. Mas existe e está Uhum. crescendo também aqui. Você percebe que as pessoas procuram mais uma academia de ginástica, procuram Porque o mais problema, nutricionista. assim, é a saúde é a base, porém, até uma pessoa te procurar pela saúde, geralmente ela não É, tá no início do problema, né? exato, exato, Porque exato, como as pessoas não estão observando o seu próprio corpo, exato, exato. esse é o E problema, realmente. exatamente. Então elas vivem tapadas, então não tem isso, né? O que eu acho que o exagero desse culto ao corpo é ruim, óbvio, né? Porque você parte para uma outra questão, mas ao mesmo tempo você ter uma preocupação também. Desperta.
desperta. E aqui não é tanto, né? Aqui não é... Então, por isso que eu acredito também que a gente falando já de Madrid, de Barcelona, porque são cidades mais... Eu acredito principalmente Barcelona, né? Por conta de praia e tudo. As pessoas se preocupam até mais com isso. E a questão do esporte também aqui é menos, né? Se você for ver. Aqui o forte é muito ciclismo, é montanhismo que eles fazem, né? Eles saem de ruta, que eles chamam. O vôlei daqui é fraco, o futebol aqui é forte, mas assim, comparando o futebol daqui de Oviedo para Madrid e Barcelona, também não é bom, né? Então, aqui o que é mais forte mesmo é ciclismo, é montanhismo, são esportes mais assim, né? E as pessoas buscam o rendimento, mas às vezes também não é tão como no Rio de Janeiro, não é como no Brasil, assim, não tem essa informação, até porque normalmente quem orienta, às vezes é um médico, ou é o próprio treinador, ou enfim, eles ainda não têm aquela cultura de ter um nutricionista com eles, né? Mas está mudando, tanto que você vê, assim, o Real Oviedo, que é o time daqui, tem um nutricionista, o Sport de Gijón, que é outra cidade daqui, tem um nutricionista, então você vê que as coisas também estão evoluindo, mas ainda bem diferente do Brasil. A tendência, acho que é evoluir, mas acho que uma coisa legal que você falou é a gente conseguir difundir essa informação, mesmo através da internet, para mostrar o que mais o nutricionista pode fazer, né, pelas pessoas, talvez, né, a busca seja maior. Exato. Então, assim, falando um pouco da nutrição esportiva, aí você já deu um bom panorama. Mas os pacientes que você atende, eles vão mais preocupados na área clínica, esportiva? Aqui, assim, eu comecei a colaborar com um time de natação, com um clube de natação, até onde meu marido trabalha, né? Só que com a pandemia, eu não posso mais atender no clube. Então, acabou que distanciou um pouco essa ligação, né? Mas eu atendi alguns nadadores desse clube, no clube. Só que aí veio a pandemia, enfim, atrapalhou um pouco. E eu já notei ali que eles não dão tanta importância para a nutrição, inclusive os próprios treinadores, isso que me chamou a atenção, porque na conversa de eles falaram assim, não, mas assim, fulano ainda é muito jovem para começar a fazer nutrição, para começar a acompanhar a nutrição. Eu falei, mas quantos anos fulano tem? Ah, fulano tem 15 anos. Eu falei, gente, acorda, né? 15 anos, já tem gente competindo na Olimpíada com 15 anos. Né? Então, assim, vamos começar Muito a novo mudar para melhorar a um pouco. alimentação. Vamos começar a mudar um pouco. Isso vem desde criança, né? Total. No Brasil, eu atendia crianças, atendia atletas crianças, né? Que não é para ele ser o melhor, não é isso, é para já colocar na cabeça daquela pessoa a importância da nutrição e principalmente para um atleta, né? Que aí é mais um motivo de você estar seguindo uma boa nutrição, né? Você tem a questão de saúde, mas tem a questão do rendimento junto, né? Então, desde cedo, você tem que trabalhar isso. E principalmente um esporte individual, que é a natação, né? Que qualquer segundo... Então, isso eu já conversava muito com os técnicos de lá, né? Eu falava assim, acho que eles soubessem o tanto que a gente consegue melhorar a performance deles. Exato. Eles valorizariam mais. Exato. Porque... Mas aí, foi aí que eu comecei. Eu atendi uma menina aqui que ela é deficiente física, né? Ela tem uma deficiência na mão e ela é muito boa. E aí eu atendi ela, porque ela falou assim, quero melhorar um pouco, porque eu tô me sentindo muito cansada e tal, não sei o quê. E comecei a atender essa menina. E ela falou, Marcela, como eu me sinto melhor? Né? Como eu tô rendendo melhor? E com mudanças, né, pontuais, pequenas, porque ela até fazia direitinho. Ela era uma menina ela é uma menina muito disciplinada, mas algumas mudanças, algumas questões de suplementação também, a né, nutrição que vale a tem pena. os detalhes, né? Sim, que fazem a diferença. sim. E ela melhorou bastante. De suplemento, tem até essa dúvida que o professor tinha pontuado com a gente. Você acha que o consumo de suplemento aí na Espanha, principalmente onde você está, comparado com o Brasil, é muito mais ou... Aonde eu tô é menos. Não posso te dizer de Madrid, de Barcelona, de cidades maiores. Aonde eu tô é menos, até porque tem muita gente que ainda pensa que faz muito mal você tomar um whey protein. Se você for atender um adolescente, por exemplo, o pai fica desesperado se você sugerir para ele tomar um adolescente, que eu digo de 15, 16 anos, às vezes já formado, né? É óbvio que a gente está falando aqui de suplementos com evidências científicas, tá? Eu não estou falando de suplementos qualquer
né, e sem De internet, orientação. Mas claro, claro. vamos colocar o whey protein como um bom exemplo. Os pais, às vezes, ficam desesperados porque eu estou sugerindo de colocar um whey protein na rotina daquele atleta, né? Ah, mas não faz mal, mas não faz... Então, eu tenho que ter aquele trabalhinho de formiguinha, de mostrar os estudos, de ter uma evidência ali por trás, até que eles conseguem acalmar um pouco e aceitarem e verem, né? Mas é muito, muito complicado. Tem que ter Mas paciência, né, existe pra sim, explicar. é, mas existe sim um público, né? Aonde eu faço consulta aqui é numa loja de nutrição e vende suplementação também. Tem essas duas, tem a parte de alimentos, né? Ali é uma loja onde vende aveia, farinha de arroz, enfim, vende uma série de coisas e vende também o suplemento. Então você vê que tem um público para isso, mas é Uhum. menos do que, Eles ainda têm principalmente falando medo. de Rio de Janeiro, né? Nossa, Tem, e se você vai falar, por exemplo, uma pessoa que tem uma indicação para usar um ômega 3, por exemplo, né? Até você ter que explicar tudo direitinho e tal, aí a pessoa ainda fica meio assim, aí você vai orientando, não sei o que, aí a pessoa aceita, né? Mas é ainda complicado. É ainda mas eu complicado, é um acredito que trabalhinho vai de mudar, formiguinha. porque eu lembro de 6, 5 anos atrás aqui tinham muito esse pensamento, né? Sim, Relacionavam o whey protein com anabolizante, com... sim, sim, Então a gente sim, tem que realmente ir desmistificar e sim, explicar o porquê, evidência sim, científica. Mas sim. realmente eu creio que a nutrição tem muito a evoluir e está sendo mais falada, né? Então Claro. esperamos que a evolução chegue aí também. Mas é uma surpresa, né? É, Porque não é o que a gente espera. exatamente. Eu, na verdade, fiquei muito surpresa, né? Mas, assim, eu acho que tem muito caminho e tem muito público para evoluir, sabe? O No bom é que meu. você tem um âmbito bom para Exato, se mudar, né? Nesse. exato, exato. E assim que eu tiver meu colegiado em mãos, que eu acredito que seja em breve, né? Eu vou tentar lutar por uma nutrição melhor aqui, né? Para ter nutricionista dentro de hospital, centro de saúde. Outra questão também, refeitório. Se você for ver refeitório, não tem nutricionista aqui. Não tem. Então, assim, aqui ainda tem que evoluir muito, né? E às vezes a gente Mas acha é que no uma ótima Brasil. possibilidade, né, de trabalho, assim, Exato, de evolução para exato, você. exato. Porque eu acho também que, às vezes, aqui como aqui tem muita informação, talvez seja até um pouco mais difícil. Como aí tem muita gente que está desinformada, você chegando com uma informação mais embasada em ciência, talvez seja até mais fácil de Sim, convencer, né? sim, sim. Com certeza. Esse nutricionista que eu conheci, né, que é o Ramon de Cangas, ele é muito bom mesmo, né? Ele tem o Instagram dele e tudo, e ele sempre fala em baseamento científico e tudo. Mas assim, precisa de mais gente como ele para lutar, né? Eu conheci outros profissionais da área de nutrição que são bons profissionais. Aonde eu trabalho tem mais duas meninas também que trabalham lá. Uma é técnica em nutrição, mas ela é formada em biologia, e a outra está fazendo nutrição agora. Ela é técnica de dietética, mas ela também está acabando a carreira agora dela de nutricionista. Elas são profissionais boas, né? Não é porque às vezes a pessoa é ruim, mas existe, sim, ainda é muito o que lutar, né? E eu acho que a exigência da carreira de nutrição universitária, eu acho que é a primeira coisa também, né? Porque não podemos comparar 4, 5 anos de estudo com 1 ano e meio, 2 anos Não. de um curso de técnico. Não tem como, sabe? Não Muito mais existe olhando na como. grade, né? Todas as matérias que. Agora aqui tem Exatamente. essa pergunta foi na caixa, que é sobre o conselho profissional. Você já até deu uma explicada, mas acho que talvez valha a pena falar um pouco mais. Aham. É, Agora, eu achei legal também, desculpa te nada, interromper, eu achei nada. legal o comentário da Ana aqui, porque realmente eu acho que com a pandemia a visibilidade para essa questão da Sim, nutrição, da educação física, do estilo de vida, né, como um sim, todo, tem crescido. Qual que é a sua sim. opinião sobre isso? Tem crescido e eu acho que isso é muito bom, só que as pessoas, né, elas têm que se conscientizar de buscar informação de No profissionais lugar aptos certo. para isso. Essa é a minha preocupação, porque como É. cresce de todos os Que foi o lados. problema aqui no Brasil, né? Que igual eu tô Exato, falando. exato. Então, assim, eu acho muito positivo, porque. Ui, caiu aqui, desculpa. Eu acho Ao vivo é assim mesmo. muito positivo. Só que a gente tem que tomar cuidado. E a culpa, às vezes, desses blogueiros da vida fazerem tanto sucesso, não é nem deles, é das pessoas que seguem eles, sabe?
E a gente tem que saber com quem a gente está se Eu tratando. falo Imagina, sempre sobre filtrar, né, a né? informação. Se eu tô com um problema de coração, eu vou procurar um cardiologista. Eu não vou procurar um dermatologista, né? Mais ou menos assim. Então é isso que a gente tem que saber, né? Procurar, filtrar a informação e pegar a informação de gente apta para isso, né? Porque Que é tem muito fácil, né, a inúmeros. gente se iludir com a informação quando a gente Sim, não sabe nada, né? Então, exato. E não é porque tem ali um corpo bonito na sua frente, fazendo exercício, se alimentando, entre aspas, bem, que é sinal de saúde. A gente não sabe o que está por trás disso. nunca. E a gente precisa entender que existem inúmeros profissionais maravilhosos que estão fazendo trabalhos online, que estão fazendo trabalhos virtuais. Eu acompanho vários pelo Instagram, né? Até aqui entraram alguns que são profissionais maravilhosos e a gente tem, né? E principalmente aí no Brasil a gente tem excelentes profissionais, né? Só que a gente precisa filtrar e não acompanhar qualquer um, né? Que Por isso aí eu é que acho que tá o tem que erro. valorizar mais eles, né? Eu acho que por isso eu falo Exato. muito desse Instagram que a gente criou, que a gente colocou como um objetivo nosso esse. E eu falei assim, gente, vocês têm que, principalmente quando a gente volta para estudantes, né, que estão na graduação, vocês têm que buscar de fontes que são confiáveis, né? E quanto mais a Exatamente. gente der palco para as pessoas que estão ali somente por publicidade, né, por dinheiro, sem muito embasamento científico, a gente não vai Exatamente. valorizar quem realmente tem que ser valorizado, né, que são os profissionais da ciência. Então, assim, a culpa às vezes realmente é do público que consome, né? É uma Exato. pena, mas eu acho que também parte um pouco da gente de mostrar, então, ok, a informação é errônea dele, mas qual é a certa? E aí tem que É, ter também, né? exato, tem que ter. Mas tem, né? A gente tem a sorte de ter profissionais maravilhosos também. Demais. Então a gente tem, né? Baseando na ciência, a gente consegue sempre ir Super. E dá para contra essas trocar informações. acessível. Dá para Sim, deixar super didático. A gente tenta aqui nesse Instagram deixar o mais didático possível. Eu acho super entendível. Então, claro, assim, com é um certeza. trabalho. Mas é aquilo que você falou, é o trabalho de formiguinha e tem que ter paciência e perseverança, né? Com certeza. Sobre o conselho, a Regina Fala. perguntou e Isso. você já falou, existe, porém. Existe Isso. sim, que eles falam colegiado, né? Eles chamam aqui colegiado de nutrição. Só que na nutrição não é obrigatório, né? Então, assim, a pessoa pode se formar até, mas ela não é obrigada a ter um número igual a gente tem, né, do conselho nosso. Existe, só que por ser uma coisa muito recente, eles não têm nem muita estrutura para poder lutar contra algumas coisas, sabe? Tanto que Organização para isso. aqui, se eu não me engano, aqui nas Astúrias tem um colegiado das Astúrias mais recente ainda, né, do que você falar em Madrid, Barcelona, por exemplo. Mas eu acho que eles nem têm uma sede fixa, sabe? É uma coisa meio que virtual, Nossa. online. Porque eles não é igual o nosso, que tem ali, que você pode ir até lá, que você. Não tem muito isso. Existe maneira de você ser colegiada e você ter algumas vantagens com isso. Eles te oferecem cursos, igual o nosso conselho, né? Oferecem curso, eles oferecem oportunidade de trabalho, mas não tem a mesma força, né? Não tem a força nenhuma. Então é difícil deles lutarem, às vezes, contra alguma coisa, já que não tem uma legislação por trás da gente, né? Porque, sinceramente, Marcela, aqui com a legislação e com o conselho que a gente tem, às vezes é muito difícil. Exato. E sempre vai ser Porque, difícil. E sempre vai ser difícil, né? A questão é a gente, com os nossos conhecimentos e lutando contra isso, é informar de uma maneira certa a população para a gente se fazer, né, reconhecido e valorizado, né? Eu acho que é isso. indispensável. E já melhorou muito, 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 Muito. muito. E rápido, né? Muito. Porque desde a época que eu me formei até hoje, a valorização da nutrição é enorme, melhorou demais, demais. Eu, por exemplo, eu não posso dizer nada que eu tenha sofrido de desvalorização, pelo menos nem aqui, nem no Brasil. Eu não posso dizer, assim, eu nunca notei nada, né? Enfim, sempre trabalhei na minha área, nunca invadi a área de ninguém, mas sempre trabalhei dando a informação. Não estou dizendo que eu sou a melhor, longe disso, eu tenho muito que aprender, muito. Porque eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que aprender mais. É uma coisa que é um ciclo, né? Não para. Então, não para. É impressionante, é desesperador. Exato, Mas é exato. muito bom, né? Também a gente aprender e dar Exato. um E pulo. você sempre passando a informação ali com evidências Mas científicas, também você são muitos vai. artigos, vários novos estudos surgindo. A nutrição é uma ciência muito nova, não tem como ser diferente, né? A gente está em Exato. constante evolução junto com a ciência. Exato, exatamente. E a gente tem que estar sempre estudando para isso e sempre mostrando, né? Exatamente. Mostrando para a população, mostrando para o seu paciente, mostrando para a equipe que você trabalha que você está ali com a informação em dia
e você tá ali para agregar. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a fazer aqui. Porque se você fala ainda de nutrição, assim, o próprio médico às vezes passa aquela coisa para você, ainda está muito vinculada com o médico. Ah, o médico disse que eu não posso comer. Eu escuto cada coisa que eu falo assim, gente, não, é de verdade, assim, assusta, porque assim, eram coisas que eu não ouvia no Brasil. Era coisas que eu não ouvia no Brasil. E eu começo a escutar aqui. É que teve outra agora que eu não estou conseguindo me lembrar. Mas assim, são coisas absurdas. O médico falou que eu não posso comer isso. Por conta, a fruta, enfim, eu não me lembro, mas assim, era uma coisa que é totalmente já desatualizada, né? Tem muita gente que ainda chega, mas isso no Brasil ainda tem. Muita gente fala assim, eu não posso comer banana porque eu tô com a glicose alta, né? Isso aqui Há pouco tempo veio o drama da cirrose. Assim. Essa carbofobia, e principalmente com fruta, que você não pode comer fruta, enfim, aqui tem umas coisas assim, mas às vezes vem com o médico por trás, né? Porque o médico disse que eu não posso fazer isso. Eu falei, gente, de onde ele tirou isso, né? Mas sabe que eu acho? Falta um pouco de perguntar o motivo. O médico falou isso aí, tu pergunta. As pessoas não perguntam. Esse é a falta do interesse na própria saúde. É isso que eu fico assim, não pergunta. Como você coloca a sua saúde na mão de uma pessoa e não quer entender o motivo? Então, assim, é um problema que vem tanto do espectador quanto da pessoa que está passando aquela informação, né? Exatamente. A pessoa tem que explicar melhor, mas o espectador tem que ter aquela maldade da pergunta. Não, eles não perguntam. Porque eles não vão saber responder. Então, não vão. Não vão, eles não perguntam. E aqui também, né, funciona um pouco diferente. Não é que não tenha um médico particular, né? Não é que, mas a saúde pública aqui ainda é muito forte, né? Então, assim, é um pouco diferente de como a gente está acostumado aí no Brasil, né? Pelo menos eu, porque aí no Brasil eu infelizmente não usava o sistema público, porque infelizmente não funciona tão bem. Então eu tinha que ter um plano de saúde. E que mesmo assim você via falhas em algumas questões. Aqui, a maioria das pessoas não tem plano de saúde, né? Às vezes as pessoas que têm plano de saúde é porque a empresa oferece, enfim, é só por uma questão, assim, de uma emergência, se precisar ir direto para o ortopedista, porque tem também seus problemas. E às vezes por isso também, né, por ser uma saúde pública, às vezes tem que dar aquela demanda, o médico tem que atender não sei quantos por dia, ele acaba também não explicando para o paciente, né? Ele vai atender aquele atendimento meio que rápido mesmo, né? Para poder dar conta de todo o trabalho que ele tem. Também é uma falha, né? É da estrutura, né? A organização exato, também não nos possibilita. Mas a gente quer fazer mais. Não há tempo hábil. Sim, mas as pessoas também não perguntam, não. E aqui eu sinto que as pessoas perguntam menos do que aí, né? Os meus pacientes daqui, eles perguntam menos o porquê das coisas do que os meus pacientes do Brasil. Então, como é que você sente a diferença entre os pacientes? Então, é justamente isso. Assim, eu sinto que o Brasil, né, os meus pacientes do Brasil, eles são mais conscientes mesmo da importância da nutrição. E eles sabem até onde a nutrição pode chegar. Aqui, eu acho que eles ainda acham que é muito básico, né? Eles acham ainda que é muito... Não sei, eles são meio crus, né? Eles não sabem até onde a gente pode chegar. Se eu falar para eles que quando eu falo com eles, né, que eu trabalhava com pessoas doentes, eles não acreditam. Porque aqui não tem muito isso, né? As pessoas procuram nutricionista ou para emagrecer ou então porque vai fazer esporte, ou então não é para às vezes nem tratar uma doença, né? Para ajudar, né, no tratamento de uma doença. Para a nutrição ser um coadjuvante de um tratamento, é muito raro que eles peçam, né, um nutricionista. Eu no Brasil eu atendia pessoas em casa acamadas, eu ia até a domicílio às vezes atender pessoas com dieta integral. Eu atendia pessoas porque precisavam de suporte nutricional. Aqui só por não ter nutricionista dentro do hospital, você vê que as pessoas já vê que não. Para que as pessoas vão procurar um nutricionista quando elas estão debilitadas? Porque ela nem vê a relação, né? Elas não associam, exatamente. Não associam. E aí no Brasil associa, né? Eu vejo essa diferença. Eu falo isso para vocês, mas assim, na região que eu tô, né? Que faz a diferença também. Porque eu não posso responder por outros lugares. Mas a minha percepção aqui é isso, né? Por exemplo, eu comecei a atender uma moça que ela engravidou. E aí ela falou assim, eu vou parar o acompanhamento com você porque eu engravidei. Eu falei assim, mas por que você vai parar? Justamente por isso a gente pode agora continuar, que você tem que continuar. Né? Mas ela falou assim, não, porque aqui quem trata disso é a matrona.
Então, existe uma profissão aqui que se chama matrona. Então, as grávidas aqui, elas passam, quem acompanha as grávidas, não é que o obstetra não acompanhe, mas existe a matrona, que é tipo a especialista em gestação, que vai dizer o que ela vai comer, que vai dizer o que ela vai fazer. Tudo é a matrona que resolve, entendeu? Então, assim, é muito louco. Então, a própria pessoa, ela não entende que por ela estar grávida, aí que ela precisa até mais, e ela não entende. Não entende. Marcela, é isso. É importante a gente não desistir também de passar essa informação, de tentar desmistificar, de tentar difundir o máximo possível, né? A nossa importância e todas as funções. Porque muitas pessoas não sabem nem o tanto de função que o nutricionista pode exercer, né? Exatamente. Nem quando a gente entra, a gente não tem noção. Exato, eu não sabia. Da mesma maneira como a gente conversou. Exatamente. A gente fica até um pouco perdida. Eu tenho essa sensação às vezes. Com certeza. Mas, poxa, muito bacana conversar com você e ver isso, que eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode valorizar um pouco mais aqui, a gente pode lutar para melhorar ainda mais, e você ir desse lado também para não desistir e carregar nossa bandeira da nutrição. Com certeza. Marcela, eu vou estender aqui o meu convite, depois a gente tem que conversar mais sobre outros assuntos. Eu adorei todos os seus artigos, eu adorei todas as suas pesquisas, eu quero conversar sobre tudo com você, se você me der essa honra. Claro, mas infelizmente o Instagram vai nos cortar, então eu preciso de te agradecer e despedir de você, mas caso Obrigada a gente consiga marcar um próximo encontro, foi uma honra tê-la aqui. Quando parabéns pela trajetória. Obrigada. Estou muito apaixonada. Eu acho assim, para muita coisa que você falou, eu não sei quantos anos que você tem, não tem condições, tanto que não tem condições. A gente deixa em off, mas não tem problema, eu tenho 36. Não tem. Parabéns pela sua trajetória, viu? Se você obrigada. Difundindo a nutrição e esse paixão pelo mundo. Muito obrigada pela sua honra, a vocês, de verdade, pelo convite. Tá Imagina, bom? Foi um prazer. Vamos de novo depois conversar mais. Com certeza. Tchauzinho, viu? Tenha um excelente dia. Muito obrigada. Beijo, obrigada a vocês. Gente. A live vai ficar salva, tá, gente? Beijos.